Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luanara e hoje eu gostaria de comentar com vocês assim, uns assuntos que para mim são valiosos e eu sempre acredito que informação nunca é demais, a gente sempre deve compartilhar as nossas experiências com as outras pessoas que estão adentrando os caminhos que a gente já passou, né? Então como hoje cedo eu tava falando com uma amiga, né? E a gente entrou assim nos assuntos de parto, gestação, de exames, né, do pré-natal. E eu fiquei relembrando, né, de tantas coisas que eu vivenciei até aqui. E do quanto é valioso compartilhar sobre essas experiências e poder estar aí motivando outras mulheres, né, a se informar, a buscar por aquilo que elas realmente querem, né? Que foi que eu fiz. E então, teve outras pessoas que vieram conversar comigo hoje. Então eu senti muito no coração de falar sobre isso, né? De comentar mais sobre isso. Eu tenho um perfil no Instagram que eu já compartilho algumas coisas sobre a maternidade, mas normalmente são coisas assim do dia a dia, algumas coisas sobre a gestação. E sempre fica naquele raso às vezes, né? E às vezes assim eu quero falar mais e deixar as pessoas também interagir, né? Perguntar e tudo mais. Que eu acho que isso é muito importante. Bom, eu vou explicar rapidinho um pouquinho da minha história, que é grande, comprida, mas eu vou tentar explicar ela rapidinho para vocês entenderem. Para quem tá vendo esse vídeo pela primeira vez, não me conhece, não sabe as minhas experiências, então já deixa as pessoas mais a par da situação, né? Bom, eu sou Luanara, eu tenho 31 anos, eu tenho 4 meninos, 4 filhos, e eu tô gestando o meu 5º bebê. Ainda a gente não sabe se é menino ou menina, eu tô de 17 semanas e estamos muito bem, graças a Deus. Passamos aí por alguns sustos, mas estamos muito bem. Eu tive, né, cada gestação é muito diferente uma da outra, muito única, então eu tive várias experiências da gestação, os partos, né, que assim, eu sempre apoiei o parto normal, né, o parto natural, mas não desacreditando da cesárea, porque a cesárea é um procedimento que salva vidas, né, que deveria ser melhor usada, vamos dizer assim. Mas o que eu mais acho importante não é nem tanto a via do parto, mas como a gente chega nesse ponto e como a gente passa dele também, que eu acho que é muito importante. O nosso preparo psicológico, o nosso preparo emocional, né? A gente poder acessar as informações certas, né? As informações que são válidas, estar sempre empoderada. Só que tudo isso durante uma gestação nem sempre é o que a gente consegue, nem sempre é o que a gente tem em mãos, nem sempre a gente recebe apoio. Que a nossa rede de apoio, eu aprendi uma coisa com o passar do tempo, que a minha rede de apoio sou eu mesma quem construo, sabe? Então eu vou saber em quem confiar, em quem eu não tenho como confiar, né? E como eu passei muitas coisas durante as gestações, com o tempo fui largando mão, assim, sabe? De acreditar que as pessoas iriam ser minha rede de apoio, sendo que elas não seriam, né? Eu tenho 2 filhos que moram em São Paulo com o pai, a madrasta, e tem os avós também que estão por lá. E são, assim, muito bem cuidados, muito bem tratados, super amados também. Nós temos contato, a gente se manda vídeos pelo WhatsApp, a gente conversa, então tá tudo certo. A saudade é do tamanho de um universo inteiro, né? Sinto muita falta deles. E estamos lidando com isso também, né? Então esse é um dos pontos que eu já lido, né, da minha vida, que é a falta e a saudade que eu sinto dos meus filhos.
Deixa eu ver. Bom, eu moro em Nova Pado atualmente. Vim morar aqui com a intenção de me mudar para Flores da Cunha. Eu nasci em Antônio Prado, morava lá, mas eu já morei em várias cidades, já viajei para vários lugares, já conheci muitas culturas diferentes e eu acho que isso me ajudou muito na questão dos partos, né? Porque o meu primeiro parto foi em Santa Catarina, lá no HU de Florianópolis, então eu aprendi muita coisa, porque lá eles priorizam muito pelo parto humanizado, né? Então, e tinha até uma doula lá na hora, isso há 7 anos atrás. Então, a doula me ajudou demais, né, no momento ali que eu já tava entregue, dizendo que eu não queria, que eu não ia aguentar, que eu ia morrer. Então, ela me ajudou demais nesse momento. E eu acho assim, eu tenho tanta informação para passar que chega a ser até difícil pensar como começar esse assunto, mas eu vou começando aos pouquinhos, um pouquinho por dia, acho que já dá para falar bastante coisa, né? Para não ficar aquele vídeo longo e as pessoas nem querem assistir, porque a gente quer praticidade, né? Mas eu acho que quem tem interesse e quem tá buscando por esses assuntos, quem se identifica vai ver até o final, sim, porque vai chamar a atenção, né? E eu acho que assim, eu tive tantas experiências que se eu guardar só pra mim, seria um ato de egoísmo, né? Eu gosto muito de compartilhar, não sei se vocês já perceberam isso, mas eu gosto muito de compartilhar experiências. Por mais pequenas que elas sejam, porque elas não acontecem só comigo, elas aconteceram com outras mães, vão acontecer com outras mães. Então, se aconteceu comigo e eu puder alertar outras pessoas, eu acho que as próximas vão ficar mais atentas, né? Então, acho que é interessante a gente compartilhar. Eu acho que tudo parte de um processo do querer ter um filho, né? Querer ser mãe, né? Toda essa expectativa que é muito grande, às vezes tem casais que tentam por anos a fio, né? Tem pessoas que passam por dificuldades de saúde, né? Enfim, o processo pra gente querer ter um filho, né? Querer ser mãe, independente de qualquer situação, parte de um princípio, né? Que Deus está no controle de tudo e que a gente precisa nos abrir para esse momento, né? Porque assim, é um processo, né? Querer ser mãe, querer ter um filho, querer formar uma família é um processo. É um processo que não vai ser da noite pro dia, o que nos deixa uma angústia terrível. Principalmente o primeiro momento é de muita ansiedade, de muita ansiedade. Eu fico dizendo assim, gente, pra que levar mais de 15 dias pra gente saber se tá grávida ou não, né? Pra que deixar a gente maluca desse jeito? Meu Deus, que demora. É uma ansiedade muito grande, né? E tem todo um processo de como a gente descobre, como a gente tem, como é a nossa saúde antes, né? Qual é o método contraceptivo que a gente usa. Vou contar a minha experiência. Eu fui tentante por 6 anos. E eu acho que eu nunca falei, assim, outro dia, né, eu fiz um post sobre isso, mas até então eu nunca tinha comentado isso com ninguém, né, não tinha aberto ainda essa parte da minha vida. Eu fui tentante por 6 anos, eu tentei ter um filho por 6 anos. E assim, nunca deu certo. Não era pra ser, né? Tanto que quando eu decidi assim, por fim, né, nos separamos e tal, nós seguimos rumos diferentes. E eu decidi cuidar da minha saúde. Falei, sabe, vou cuidar de mim e tal. Mudei a minha alimentação, comecei a comer coisas mais naturais, parei de... a minha decisão em parar de tomar anticoncepcional, que eu tomei por 8 anos, eu tomei anticoncepcional, a pílula, né, o comprimido, e eu tinha muito problema com cistos. Como é que fala o nome agora que até esqueci? Os ovários policísticos. Gente, que loucura isso.
E eu tive uma noite, assim, que eu lembro que eu comecei a ter gases que vinham, assim, da região dos meus ovários, subiam até o peito e parecia que quando chegava no peito eles aumentavam, parecia que eu ia morrer. Não conseguia pedir ajuda, não conseguia me mexer na cama e eu fiquei muito preocupada. Aí eu fui no ginecologista, né, contei a situação. Ele pediu uma ultrassom e falou que eu tinha os ovários policísticos. Beleza. Aí eu perguntei pra ele como que eu podia fazer pra reverter isso, ou pra tratar, né, ou pra evitar que isso voltasse a acontecer, porque eu tinha muito medo que acontecesse de novo. E eu fiquei muito fragilizada, né. Então ele me disse assim, olha, tua única saída é tomar anticoncepcional pro resto da vida. E aquela resposta foi tão vazia pra mim, que eu falei, impossível que seja essa resposta, que não haja um tratamento, que não haja uma prevenção, é impossível, né? E aí o que eu fiz? Eu disse, quer saber? Eu vou parar de tomar anticoncepcional, que eu acho que é isso que tá me travando, minha vida, que eu acho que é isso que tá me deixando mal, né? E foi o que eu fiz. Eu parei de tomar anticoncepcional e depois de um tempo, eu fui fazer uma outra ultrassom pra conferir se tava tudo certo, né, com os meus exames ginecológicos. E a ultrassom mostrou várias bolinhas no meu ovário, iguais quando o médico disse que eu tinha ovários policísticos, né? E eu perguntei pro médico, assim, o que era aquilo? E ele perguntou pra mim se eu tomava anticoncepcional, e eu disse, não, eu não tomo, eu parei de tomar. Aí ele disse assim, bom, então isso provavelmente é porque você está próximo do seu período de ovulação. Daí isso acontece, isso é normal, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Então, olha só, né, que interessante. Sendo o mesmo, a tela era a mesma, né? E o diagnóstico foi diferente. Tá. Então eu decidi cuidar de mim, da minha saúde e da minha alimentação, né? Parei de tomar anticoncepcional, tudo bem. Eu estava numa fase de experimento também, eu acho que é muito importante, muito delicado falar sobre esse assunto, porque às vezes as pessoas pegam e vão tentar ter uma experiência assim, e elas têm namorado, elas têm um companheiro, uma companheira, enfim, né? E engravidam nessa fase, né? De largar o anticoncepcional para tentar ter uma experiência diferente. E isso pode trazer mais trauma ainda, né? Então, por isso tem que ter muito cuidado. Na época que eu fiz isso, eu não tinha relacionamento, então eu estava mais tranquila. Eu podia ficar um tempo sem tomar anticoncepcional, que ficaria tudo bem. Eu não teria um filho, uma gravidez indesejada, eu não teria um bebê naquele momento que eu estava fazendo uma transição, vamos dizer assim. Ótimo, eu fiquei 2 anos assim, cuidando da minha saúde, sem tomar anticoncepcional, tudo certo. Eu estava muito bem. Aí o que acontece? Eu conheci o pai dos meus filhos. Conheci ele num evento do xamanismo que eu gosto muito de participar, né? Até agora não estou indo por vários motivos, enfim, mas eu gostava muito de participar. E eu fui, né, num retiro que teve, conheci o pai dos meus filhos, né? Depois de 3 meses eu fui viajar, né, que na época ele morava em Florianópolis, daí eu fui viajar pra lá, passar as férias do meu trabalho, né? Fui passar as férias lá e aí teve toda uma transição, porque eu queria morar na praia. Aquela velha, aquele momento da nossa vida, largar tudo e vai morar na praia. Eu tive essa experiência, é muito gostosa. Eu compartilho que é muito bom. Aí eu me mudei pra praia, né? Me mudei pra lá e a gente começou a ter um relacionamento e em questão assim, em 8 dias eu estava grávida. 8 dias eu estava grávida. Eu tentei ter um filho por 6 anos. E naquela fase, em 8 dias eu estava grávida. Ótimo, né? É lógico que para descobrir a gestação leva todo aquele tempo angustiante, né? Porque assim,
eu comecei a sentir meu corpo diferente, porque depois que eu parei de tomar anticoncepcional, eu comecei a observar muito o meu corpo, sabe? Observar meus ciclos. Então isso, nossa, ficou muito evidente que tinha algo diferente acontecendo. Então eu comecei a perceber no meu corpo, eu comecei a sonhar muito. Eu sonhava que eu tava grávida, eu tinha vários sonhos. Aí, a ansiedade, né, tava ali batendo muito. E eu fui fazer eu fiz um teste de sangue, né? E o teste deu negativo justamente por esse tempo inicial, que é uma ansiedade traumatizante, né? Aí, quando eu fiz o segundo, daí deu positivo. Mas aí eu fiz um teste de farmácia, fiz um teste em casa e deu positivo. Eu lembro até hoje do momento que a gente vê um positivo. A gente pensa assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Era uma espera muito ansiosa, porque eu sempre quis ser mãe. Mas ver aquele teste positivo, eu ficava, gente, mas tão rápido assim, gente, tão rápido. Mas aí passou aquele primeiro susto, a gente deu início ao pré-natal, foi tudo certo, beleza. E depois, né, teve todo um processo, porque assim, na minha primeira gestação eu tive o amparo divino de poder conhecer pessoas maravilhosas no meu caminho, onde eu pude ter muita informação em relação a parto, em relação à gestação. Eu fui em grupos de gestantes, então eu tive uma experiência maravilhosa, né? Porque eu me informei bastante, eu fui atrás de informações, instalei aplicativo no meu celular, eu lia muito sobre a gestação, o desenvolvimento do bebê, como a gestação funcionava. Então foi um momento prazerosíssimo, sabe? Eu pude aproveitar de certa forma, assim, como mãe de primeira viagem. Eu não sabia muito bem como eu tava lidando. Eu pude aproveitar em termos. Hoje eu faria coisas diferentes, né? Que eu fiz naquela primeira viagem da gestação. Mas foi muito bacana. Eu aproveitei e aprendi muita coisa, né? Que hoje, assim, eu trago comigo e sempre compartilho com outras mães, né? A questão da informação, porque, assim, eu também fui aquela mãe que eu preparei um enxoval do meu bebê, eu fui na loja, comprei milhares de coisas que eu usei uma vez, nem nunca mais usei. Eu fui também assim, que hoje, assim, eu fico, né, a gente tem muito que se preparar psicologicamente, desde no momento em que a gente quer ter um bebê, né, a gente precisa muito se preparar psicologicamente. Como que a gente vai dar continuidade a uma decisão assim tão importante, né? Como vai estar o nosso psicológico e assimilando as coisas e conhecendo. E eu acho que assim, como de primeira fase, a gente está muito ansiosa, então eu acho que as informações são muito válidas. A gente pesquisar, sabe? Começa a pesquisar, porque automaticamente a gente já começa a pesquisar. A gente começa a pesquisar como funciona a nidação, que é quando o óvulo ele implanta, né, na parede ali do útero. Então, como é que funciona isso? O que pode ocorrer? Pode ocorrer cólica, pode ocorrer sangramento. Aí que as mulheres confundem, né, com o início da menstruação. O que pode acontecer, o que pode não acontecer. Numa das minhas gestações, eu jurava, assim, pra mim sempre foi assim, um mês antes de eu receber o positivo, o corpo já estava se preparando, já estava liberando alguns sinais, e a menstruação, eu tive uma gestação do meu terceiro filho. Eu tive muito sangue, minha menstruação veio assim, horrores, eu pensei, nossa, não tô grávida, de jeito nenhum. E no mês seguinte eu fiz o teste e eu estava grávida. Então, meio que foi um processo de limpeza, né, que ocorreu naquele momento, né. Então, eu acredito que a gente tem que se abrir para um novo mundo,
né? A gente quer ser mãe, beleza. Eu tinha muito isso, de que eu queria muito, muito, muito ser... Bom, eu fiquei 6 anos tentando, imaginem, né? 6 anos. 6 anos tentando ser mãe. Eu me desesperava, eu chorava demais, chorei demais, eu achava assim que eu não era abençoada o suficiente para ser mãe, que Deus não tinha me escolhido para ser mãe. Então eu tive muitos momentos assim que eu chorava demais, achando que eu não era capaz. Eu tinha colocado até na minha cabeça que eu não podia ter filho, né? De tanto que eu tentei. E depois que eu tive meu primeiro filho, eu estou partindo pro quinto, né? Já tenho o quinto filho no meu ventre. Então, e sempre pra mim, assim, engravidar sempre foi um pulo muito rápido, né? O meu corpo, como sempre, foi mais natural. Eu sempre tive, assim, um processo de fertilidade muito excelente, né? Então, graças a Deus, eu nunca tive esse problema de não poder ter filhos, né? Mas eu tive que ir atrás, de me conhecer, de buscar estudos, né? Como funciona o nosso corpo, de como entender, porque quando a gente quer ter filho, a gente começa a entender que não é todos os dias que a gente pode ter filho, né? Que a gente pode engravidar. Tem período durante o nosso ciclo. Então, o autocuidado, né? O se conhecer é totalmente válido, né? Eu acho que isso é bom sempre, sempre, né? Quando a gente quer ter filho, quando a gente está gestando, quando a gente está no pós-parto, né? Se conhecer, entender que quando tá legal e quando não tá. Eu vou separar vídeos mais curtinhos explicando assuntos específicos, que daí acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Tá bom, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado do pouco que eu pude compartilhar com vocês da minha história e que vocês marquem uma amiga de vocês, compartilhem esse vídeo com alguém que está tentando ter um bebê. Eu acredito que o pouco que eu falei aqui já dá para adiantando o assunto. E nos próximos vídeos aí eu separo para vocês dicas, coisas que aconteceram, enfim, experiências que eu acho que vão ser muito legais para vocês. Tá bom, gente? Beijo e até o próximo vídeo.